Magia rúnica. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito extenso, é muito complexo. Não tenho como falar sobre isso em profundidade em apenas um único vídeo. Então hoje eu vou fazer apenas uma introdução sobre o assunto. Então se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários, tira suas dúvidas, deixa suas sugestões. E não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. E aproveita, pega o link aí na descrição do nosso vídeo anterior falando sobre as várias formas de magia do norte europeu, tá bom? Bom, pra gente começar o vídeo, a primeira coisa que eu preciso te dizer é: a magia rúnica ela sofreu muitas alterações. Então, originalmente, ela era extremamente talismânica, né? Ela era utilizada como talismã. Se a gente pensar que as runas são letras, elas compõem um alfabeto, vários na verdade, né? Mas elas compõem um alfabeto. Então, primariamente, elas eram utilizadas como uma forma de escrita, né? Elas traduziam sons em letras. E essas runas, elas eram utilizadas para criar encantamentos, elas eram utilizadas como símbolos mágicos realmente em determinados objetos. Então, quando elas eram utilizadas para escrever um encantamento, às vezes esse encantamento, né, ele era composto de frases inteiras escritas em runas e muitas vezes acompanhando outros símbolos, desenhos e formas, qualquer coisa que eles achassem que fosse interessante para complementar uma ideia, né? Então, o que você tinha lá? Quando se usava runas específicas para coisas específicas, então você tinha runas de vitória, como Tiwar, por exemplo, para você gravar em espadas e instrumentos de guerra. Você tinha runas de cerveja para gravar nos conos de bebê, nos drinkhorn, né? Você tinha runas de parto, que eram marcadas na testa das pessoas que iam ali executar aquele parto, né, as parteiras e tudo mais. Você tinha runas de proteção, que eram escritas nos navios, né, para garantir a proteção durante uma viagem no mar. Você tinha as runas da fala, que eram utilizadas para proporcionar eloquência nas assembleias. Você tinha runas para conquistar amor, você tinha runas para uma série de coisas que eram usadas ali, né, na magia. Muito similar ao que a gente faz hoje. Então você tinha essas runas que eram cravadas em objetos, você tinha runas que eram utilizadas para se escrever, e a princípio, entende-se que você tinha escolas especializadas para gravadores de runas, você tinha escolas especializadas para magos rúnicos. Porque, primeiramente, para você aprender a escrever em runas, né, para você aprender a escrever, a gente pensa numa sociedade que era pagã, eram camponeses, né? Agricultores. A maioria das pessoas na sociedade eram iletradas, elas não escreviam, elas não tinham esse conhecimento. Geralmente, a princípio, quem utilizava esse recurso eram pessoas que faziam parte da aristocracia, de uma elite ali, né? Inclusive no nosso outro vídeo lá que a gente falou sobre várias formas de magia, que você tinha uma magia mais xamânica. Essa magia xamânica, ela era praticada por pessoas que eram mais marginalizadas na sociedade, em contrapartida dos magos rúnicos, que eram aristocratas, né? Eram a burguesia ali, né? Que aprendia isso. Então as runas elas eram utilizadas não só para escrita, normalmente, para passar uma mensagem, como também para se criar encantamentos mágicos, né? Então você tinha as Bind Runes, e as Bind Runes são junções rúnicas na qual você pega mais de uma runa e você fusiona elas, né? Observando-se o significado daquela runa, a simbologia daquela runa, e você cria um desenho novo ali, sempre tomando cuidado. Uma coisa que aparece bastante aí nos documentos históricos, né? Vamos colocar assim entre aspas, porque esses documentos foram escritos tardiamente por pessoas que não praticavam essa magia, mas que observavam essa magia. Mas em teoria, né, por conta das sagas e tudo mais, o que a gente entende é que precisaria existir um cuidado na hora de fazer esses procedimentos, porque de repente uma runa que atrai uma energia X pode ser incompatível com uma runa que atrai uma energia Y, né? Tem um choque de poderes aí. Então, observando-se alguns cuidados para se criar uma Bind Rune, que nada mais é do que uma junção única, você criava um novo desenho ali que se tornaria um talismã para algo que você quisesse, né? Então, um talismã para proteção da propriedade, um talismã para atrair amor, um talismã para interferir em alguma coisa, enfim, você cria talismãs novos através das Bind Runes.
Além disso, você tem ainda a escrita secreta, que é muito interessante, é algo que a gente reproduz nos dias de hoje também, né? Que nada mais é do que uma codificação que era feita, porque era muito comum naquela época, existia uma questão de ego, né? Tem duas coisas aí que entram. A escrita secreta, originalmente, ela surgiu como uma forma de pegar aquelas letras, né, os alfabetos únicos, e converter num outro tipo de sinais, né? Então você tem ali o alfabeto único, que são convertidos em desenhos, linhas ou formas para representar uma runa em particular. Então, aquilo que era escrito em runas era codificado para que outras pessoas não entendessem o que tinha ali. E isso era muito comum até na questão da guerra, né? De repente você tinha lá uma estratégia de guerra e aquilo não podia cair nas mãos de ninguém, né? Existia um cuidado de quem ia ter acesso àquela informação. Então a escrita secreta ela era usada para isso, para omitir informações, esconder informações em tempos de guerra. Além disso, ela era usada também como magia. Você criava um encantamento, você codificava aquilo, você transferia aquilo que foi escrito em runas na escrita secreta, existiam várias formas de se fazer isso, e aquilo se tornava um encantamento velado, né? Que tecnicamente somente a pessoa que escreveu aquilo saberia o que tinha ali. Mesmo porque existia até uma questão de desafio, né? O mestre de runas, de repente, escrevia um encantamento, convertia, né, numa forma codificada na escrita secreta, e às vezes até surgia ali um desafio, uma coisa como: eu duvido outro mestre de runas entender o que eu escrevi aqui. Porque mesmo uma pessoa que conhecesse as runas teria dificuldade em tentar desvendar o que estava escrito ali, porque isso iria variar de acordo com as diretrizes que cada mestre de runas utilizou para fazer essa conversão. E isso é muito legal, a gente usa isso nos dias de hoje, a gente usa magia com uma única runa, a gente usa magia com mais de uma runa criando uma bind rune. A gente pode escrever encantamentos inteiros, nós podemos converter o nosso nome para runas e criar um talismã pessoal com base naquilo, através da escrita secreta, através das bind runes, enfim, você tendo esse conhecimento, existem várias formas aí de se praticar. A princípio, a magia rúnica, ela apresentava esse tipo de coisa, as runas sendo utilizadas como símbolos mágicos e a escrita secreta. Era algo bem pagão ali, algo bem rústico, bem tradicional das tribos, né, dos clãs, então tinha aquela coisa toda que a gente conversou em outros vídeos aí, das variações regionais e tudo mais. Com o passar do tempo, lá pro século XVII até o século XIX mais ou menos, com a Inquisição, dentre muitas outras práticas pagãs, as runas também foram proibidas. Então, algumas pessoas ainda continuaram utilizando as runas com propósitos mágicos, para escrever e tudo mais, mas isso era uma coisa velada, porque existia uma proibição em relação a isso. Posteriormente, já no final do século XIX, século XX, quando você já tem diversas escolas ocultistas e esotéricas consolidadas, que se a gente olhar o desenvolvimento histórico da magia, você teve um período onde a magia era puramente pagã, ela era aquela magia que a gente chama de magia natural, tudo voltado para o uso de recursos naturais, com base em crenças pagãs, e com o passar do tempo você tem o desenvolvimento das escolas esotéricas, que desenvolvem meios de magia cerimonial, né? E a magia cerimonial, ela engloba vários conhecimentos de mais de uma cultura. Ela expande esses conhecimentos, ela traz conhecimentos filosóficos, coisas que não eram debatidas na magia pagã. Ela traz, às vezes, conhecimentos relacionados à astrologia, relacionados a números, relacionados a outras coisas. E ela acaba reinventando algumas formas de se trabalhar com as runas. Então o que acontece? Se a gente olhar o contexto histórico da coisa, a gente não tem nenhum documento de como era feita a magia no período onde era utilizado o Elder Futhark, que é aquele alfabeto original de 24 runas em proto-germânica. Todas as evidências históricas e arqueológicas que a gente tem datam da era viking. Então não era mais esse alfabeto que era utilizado os alfabetos de 16, o Younger, né? Quando vai chegando próximo do século XX, você tem alguns desses ocultistas que acabaram desenvolvendo outras formas. Então surge aí a yoga rúnica, né? Runa Yoga, que nada mais é do que você reproduzir o formato das runas como um exercício corporal, como uma meditação ativa,
meditativa, mas essa yoga ela é utilizada também como uma forma de magia. Então quer dizer, a partir do momento que eu reproduzo o formato das runas com o meu corpo, que eu aprendo a equilibrar a minha mente, o meu ser, a minha respiração, que eu consigo adquirir consciência corporal, tudo isso utilizando a energia das runas, logo eu consigo canalizar essas energias e direcionar para alguma coisa. Isso é uma forma contemporânea de se praticar magia rúnica também, né? E se a gente pensar que as runas são símbolos, então quer dizer, eu posso utilizar isso em qualquer momento, de qualquer forma. Eu posso utilizar simplesmente a magia mental, direcionando a energia rúnica para alguma coisa, utilizando o poder da visualização. Isso é muito comum para quem pratica magia, você fazer exercícios de visualização, porque a gente entende que a nossa mente ela é muito poderosa. E para o universo, né, quando a gente pensa alguma coisa, nós criamos formas mentais, né? E essas formas mentais, elas são plasmadas no universo. Então, se você consegue criar formas mentais específicas de acordo com aquilo que você quer e você plasma isso no universo, você causa um efeito, né? Você se conecta com a energia do astral, diferentes vibrações, e isso é uma forma de magia, sem você precisar utilizar nada. E a magia rúnica pode estar atrelada a isso. Você canalizar uma determinada energia através de um símbolo rúnico e direcionar para alguma coisa, né? Então, também utilizando a magia mental, você pode o quê? Canalizar essas energias para você, absorver essas energias para você, para que elas trabalhem no seu campo pessoal, né? Para que elas causem efeitos no seu próprio ser. Às vezes influenciando positivamente a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua própria energia, como você se manifesta no mundo, a expansão do seu poder pessoal, para te atrair algo que você está sentindo falta, que você precisa trabalhar naquele momento. Então quer dizer, eu tenho uma situação para resolver e eu tô com muito medo, eu tô me sentindo insegura, então eu posso canalizar runas que me tragam coragem e absorver isso para o meu campo pessoal, para que eu consiga executar uma tarefa, né, muito melhor preparada, com um aspecto ali que estava fazendo falta na minha personalidade, no meu momento de vida ali que eu sei que eu vou precisar. Isso é muito simples e é uma coisa mental. Eu posso cravar runas, pintar, escrever, riscar e criar um talismã pessoal, às vezes utilizando as letras do meu nome, às vezes utilizando minha data de nascimento. Existe como fazer isso também. Você através da análise da sua data de nascimento, você identificar runas ali. Você consegue levar em conta também os elementos, né? Terra, fogo, água, ar, madeira. E quem trabalha utiliza mais outros elementos, né? Como madeira, metal e tudo mais, dependendo da sua linha de estudo, da sua linha de pensamento. Eu poderia associar aí runas que tragam uma energia mais fogo, para trabalhar uma energia do fogo que pode estar fazendo falta agora no meu campo pessoal, na minha energia. De repente eu estou precisando equilibrar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu preciso trabalhar uma energia água. Quais são as runas que trazem mais essa energia água? Como que eu posso trabalhar isso em conjunto? Como que eu posso utilizar runas para consagrar elementos mágicos, para consagrar ervas, para consagrar cristais que tenham significados e simbologias similares, se não iguais, de algumas runas? Quais runas eu vou utilizar? Então, quando você começa a trabalhar com as runas, você começa a perceber que o leque é imenso, né? Que como símbolos que atraem e manipulam determinadas energias ou repelem determinadas energias, você consegue atrelar isso a outras coisas. Tanto é que hoje você tem, inclusive, a cura através das runas. Quer dizer, se você pode... se a gente olhar algumas sagas, alguns documentos lá atrás, isso já aparece, né? Essa questão de se utilizar talismãs rúnicos para cura para uma determinada pessoa, né? Existem passagens da mitologia que nos mostram isso, que isso era utilizado realmente, né? Então, isso já era feito lá atrás em forma de talismã, né? De uma forma literal. Você criar sigilos, você criar talismãs, criar amuletos, isso era o básico da magia única. Mas hoje, o que a gente entende? Que se a gente pensar no conhecimento que a gente tem hoje, dos chakras, dos vários corpos, aquela coisa toda que é estudada pela medicina holística, você consegue pegar essa energia rúnica e utilizar como uma técnica vibracional para cura também, com imposição de mãos, aliada à cromoterapia, aliada à aromaterapia. Então, quer dizer, como sendo chaves de acesso para determinadas energias, eu posso fazer 1 milhão de coisas através da simbologia das runas, né? Então isso é muito interessante.
E como eu falei pra vocês, hoje eu ia fazer só uma introdução, então qual que é o conselho que eu dou pra quem tá querendo se aventurar aí nessa coisa da magia rúnica? Primeira coisa, começa pelo básico, né? Aprendendo o significado das runas, escolhendo uma runa em particular e traçando ela para que aquilo se torne um amuleto, um talismã pessoal, né? Qual que é o primeiro procedimento que eu indicaria? Porque quando a gente passa a fazer encantamentos inteiros, a gente passa a criar bindings, a gente passa a utilizar elas com outras coisas, para que isso saia bem feito, para que a gente não faça uma magia que sai pela culatra, né? Que você quer uma coisa, consegue outra ou não consegue nada. Bom, a gente tem que entender até onde esses símbolos casam. Não só a simbologia de uma runa em particular com outros elementos que eu estou agregando, como também entre várias runas usadas ali, né, num coquetel. Eu tenho que entender o que é cada coisa, qual que é a vibração que cada runa traz. Eu tenho que ter essa intimidade com elas para saber usar. Então o ideal é que você comece seus procedimentos com uma runa, né? E se você não tem nada em casa, você não tem um jogo de runas, porque você está começando a estudar agora e quiser tentar alguma coisa, eu vou deixar uma lista aqui embaixo dos significados mais básicos de cada runa para ser utilizado dentro da magia. Claro, existem muitos outros, mas esse é o mais básico que você precisa para começar a trabalhar isso. Escolha uma runa que seja condizente com algo que você esteja passando na sua vida hoje, que você esteja precisando. Pega um papel, desenha aquela runa a lápis de preferência, porque o lápis, o grafite, ele é feito de chumbo, né? É mais natural do que você utilizar uma tinta sintética, um pigmento sintético como o que tem na caneta. Então faça a lápis. Pega um pedaço de papel, desenha aquela runa em especial, pensando nesses significados que você quer atrair, e usa esse talismã, né? Não deixa de ser um amuleto, então, né? Usa esse amuleto com você, na sua carteira, na sua bolsa, na sua mesa de trabalho, enfim. Fique com esse amuleto com você pelo menos uns 7 dias para você sentir essa diferença. Para você começar a perceber como você trabalhar essa simbologia vai atuar no seu dia a dia. Começando com uma runa, depois você começa a fazer outros experimentos, você começa a unir mais de uma runa para formar bindings. E não se esquece de acompanhar aqui o nosso canal, porque eu vou falar mais sobre isso, eu vou dar outras dicas, eu vou ensinar outras formas de você trabalhar com isso. E se você não se inscrever, você vai perder, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita para dar aquela curtida e deixa suas dúvidas, suas sugestões. E enfim, o que você achar que deve aí nos comentários. Esse espaço é pra isso, é pra você se comunicar comigo, pra você me dar o seu feedback desses vídeos, o que você tá achando, o que você acha que tá faltando e o que você gostaria de ver mais por aqui, pra gente poder fazer o nosso canal crescer e todo mundo aprender junto cada vez mais, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima!